sempre falo isso pra você. Eu acho que às vezes você me acha até louca em relação a isso. Mas eu te pergunto, como não se envolver? Antigamente, lá no começo do Ivu, eu usava meu nome real, né? O primeiro nome da minha conta foi outro, foi nome de personagem, mas aí depois eu troquei pro meu nome real. Aí, depois disso, eu comecei até a colocar foto minha na época. Só que na época, eu não me lembro muito bem, porque já faz muitos anos. Eu teve algumas questões, algum dia eu vou contar pra vocês aqui, mas sei lá, enfim, eu vou resumir essa parte. Eu conheci uma pessoa dentro de Ivu e ele era um rapaz e ele se aproximou de mim. Tá, vai daqui, vai dali. Ele mostrava fotos dele, a gente até conversava por webcam, porque ele sempre gostava de conversar por webcam. A gente conversava bastante no MSN na época. Que ele era uma pessoa muito, assim, simpática, gostava de ficar lá tocando violão pra mim, aquela coisa toda, eu achava lindo, maravilhoso. E aí, com isso, cada vez mais, ele foi entrando mais na minha vida, foi pedindo mais coisa, tipo, onde você mora, sobre a sua família, e vai daqui, vai dali, foi entrando, e todo fofinho, né? E eu achei a coisa mais fofa do mundo. Eu ficava meio assim, né? Que eu sempre fui meio desconfiada, mas beleza. Até que quebrou a casca e eu fui dando assunto pra ele e a gente foi conversando. Naquilo dali, eu acho que durou em torno de um ano, mais ou menos, não sei, não lembro muito bem. Eu descobri, foi passando um tempo, a gente vivia naquela vidinha ali de Ivu. Era casa, era filhos, era aquela coisa toda, aquela coisa linda, maravilhosa. E daí, eu acho que nem você sabe dessa história, né, irmã? Eu nunca contei essa história. Aí, Não, eu não sabia, você não sabia. aí, o que que aconteceu? Vai daqui, vai dali, foto, tal. Eu até colocava, igual eu falei, colocar meu nome real e tal. Enfim, eu não tinha problema nenhum com isso. Aí, passou um tempo, depois de um tempo, ele começou com as conversas assim, tipo, de vamos morar junto, que a gente vai fazer isso, aquilo, tal, 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 É tal. papinho besta, né? E vai daqui, vai dali. E eu era muito carente nessa época. Gente do céu, era uma carência. Uhum. E eu era muito inexperiente na internet também. Não tinha tido outro tipo de interação assim na internet. E daí, por fim, ele falou até. Eu já tinha algumas coisas. Eu tinha um lote, né, na época, que já estava sendo construído, que é onde eu moro hoje em dia. E aí ele queria colocar na minha cabeça, por tudo, que eu vendesse o meu lote, mandasse o dinheiro para ele comprar uma casa lá no Rio de Janeiro pra gente morar junto. Olha a ideia. Aí ele disse que ele mandava, é, entre aspas, documentos, né, dele falando que ele era ortopedista. Ele mostrava receitas, ele mostrava carimbos, tudo com o nome dele. Ele tinha até um jaleco do nome dele, com o nome dele escrito doutor, tal, e aquilo tudo. Então, assim, eu realmente acreditava que ele era ortopedista e tal, e aquela coisa toda. Só que eu achava ele muito novo. Na época, eu era nova também, eu era mais nova, mas ele tinha 23 anos e ele dizia que já tinha cursado a faculdade de ortopedia. Então eu achava aquilo muito assim, um pouco fora, mas ao mesmo tempo, como ele me mostrava tantas coisas, eu acreditava realmente que ele era um prodígio, realmente tinha conseguido ali. Então, assim, aí vai daqui, vai dali, até porque ele mostrava o rosto dele, ele fazia, né, essas coisas todas, então, ok. E tratava muito bem as pessoas que eu apresentei pra ele da minha vida. Eu cheguei, juro pra vocês. Cheguei a cogitar a possibilidade de realmente vender o meu lote, mandar o dinheiro pra ele comprar a casa pra gente morar. Olha a ideia. Só que eu acredito, mano, o universo é tão bom.
Aí, passado um tempo, a gente ainda estava conversando sobre isso. Um belo dia, aparece uma menina na sala. Ela se chamava Dani, é o nome do avatar dela, tá? E essa menina apareceu na sala e começou a falar um monte de coisa pra ele. E ele foi expulsar ela da sala. Mas ele ficou muito inquieto, ele ficou silencioso, ficou um trem assim, um clima estranho. E a gente gostava muito de ficar em posezinha, né, de casalzinho, aquela frescura toda. Ficava a madrugada toda ali e tal. E nisso, eu fui falar, mas quem que é essa menina? Alguma coisa assim. Aí ele foi falou assim: ah, essa menina é doida, nunca conversa com ela, não conversa com ela porque ela é maluca e não sei o que, isso, aquilo. E assim, e eu comecei a perceber que ele começou a ficar muito estranho. Ele sempre sumia às vezes, ele sempre sumia, mas assim, sempre tinha uma desculpa. Ah, porque fui no cliente, ah, porque não sei o que, mas deixei meu Ivo aberto, ah, que eu tinha que fazer tal coisa e esqueci de meu Ivo aberto e coisas do tipo. Depois eu descobri que ele tinha conta fake, mas isso foi bem mais depois. Então ele sumia. Às vezes a gente ficava ali na sala, perguntava uma coisa pra ele, ele começou a demorar bastante e tal. Um belo dia, aí eu fui bloquear essa menina. Bloqueei essa menina, porque ele já tinha falado que não era pra eu conversar com ela. Inclusive, ele tinha a senha do meu Invu, ele entrava e saía da minha conta a hora que ele queria. E, e aí ia. E aí vai daqui, vai dali, vai daqui, vai dali. Eu não sei, não lembro exatamente quando foi. Não sei se foi ela que me mandou mensagem por fake, por uma conta fake dela, ou se eu cheguei a entrar em outra conta minha e mandar mensagem para ela. Não me lembro muito bem, mas só sei que teve uma história mais ou menos assim. E foi onde eu conversando com ela, eu pedi ela para ela me adicionar no MSN, porque eu queria conversar com ela. Eu queria entender o que é que estava acontecendo. Qual era o problema? E isso ele já tinha falado, né, que não era para conversar com ela. Aí um belo dia, eu fui no MSN, ela me adicionou lá e ela foi me contar a história dela, o que foi que aconteceu. Ela, em resumo, o que que. Pera, deixa eu só responder uma mensagem aqui. Em resumo, você está gostando da história? Claro, continue. Tô achando que tá muito chato, não vou contar mais sobre isso. Ai, sem graça. Tá muito bom, velho. Essa daí vai pra série de histórias MVU. Essa é a É, primeira. essa vai mesmo. Aí o que que aconteceu? Essa menina me adicionou lá no MSN e eu fui e comecei a xingar ela. Falei assim, quem você pensa que é? Que você fica indo atrás do meu marido e tal, isso aqui, papapá. Aí ela falou assim, cala a boca. Ela mandou bem assim, cala a boca. Deixa eu falar. E Uhum. ela foi debruçando mensagem, pá, 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 e o MSN, plim, 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 e eu fui lendo aquilo, eu fui lendo. A menina fez um, vários textos explicando que ela falou que depois ela até podia ir em cal, e eu fui em cal com ela.